Olá, boa noite. Já estamos aqui ao vivo. Pessoal chegando. Boa noite, Milena. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Eric. Pessoal chegando para fazer parte conosco aí de mais uma live. Semana passada nós não estivemos juntos, né? E com certeza sentimos falta aí. Pessoal da equipe do Centro Educacional Costa Azul chegando. Eu estou tentando aqui hoje fixar o tema da nossa live aqui. Ver se a gente consegue aqui. Olá. Deixa eu ver aqui. Cuidando. Deixa eu só colocar aqui. Oi, pessoal, boa noite. Cuidando de si e do próximo. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui o tema da nossa live. Deixa eu ver se é assim que fixa. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Mais uma semana. Hoje nós vamos falar um pouquinho de saúde mental com o Dr. Rafael, um psiquiatra. Semana que vem a gente vai discutir um pouquinho sobre a importância da educação infantil. Eu tenho certeza que vai ser um momento muito rico, numa parceria muito bacana com a Escola Educar. Nós vamos falar sobre a importância e o reconhecimento dessa etapa do processo de aprendizagem, né? Então vai ser um momento muito legal. O Centro Educacional Costa Azul tem feito inúmeras ações, né, nesse período de quarentena, todas, na verdade, com o intuito de que a gente auxilie as reflexões, que a gente trabalhe com a questão de preparar também os educadores e as famílias. Boa tarde, doutora Vanessa, que também está conosco, uma psiquiatra que tem feito aí uma ponte bacana e está aí costurando uma próxima live com uma escola fora do nosso país, que também passou, né, por esse momento de quarentena. Então a gente vai trabalhar aí como é que está esse retorno em outros países. Dr. Rafael também já está conosco e nós vamos agora, Dr. Rafael, quando quiser chamar, fique à vontade. Já agradeço a presença de todos vocês. Estava falando das importantes ações que a escola tem executado. Essa semana nós inauguramos um movimento muito legal chamado Vivências Costa Azul, que são salas, né, de bate-papo, salas de troca, salas de experiências com especialistas da nossa escola. Essa semana nós tivemos a presença da nossa nutricionista, a Dina. Foi um momento muito rico. Nossa escola tem esse importante pilar que é a alimentação saudável. Nicole, seja bem-vinda. Ju, seja bem-vinda. Tia Jane, quantas pessoas aí acompanhando o nosso trabalho, né, ao longo dessa caminhada. Doutor Rafael, só estou esperando que você entre aí conosco e para a gente poder fazer aí. Vamos lá, aguardando o doutor Rafael aqui. Olá, doutor Rafael, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Já agradecemos aí a sua participação conosco. Vou dar uma ajeitadinha aqui hoje na luz, que eu tô com umas... Hoje está um pouquinho diferente. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou bem. Estou te ouvindo bem. Pessoal, todo mundo ouvindo bem? Estão vendo bem, ouvindo? Dá um joinha aí se todo mundo estiver ouvindo bem, para a gente poder saber que tá tudo certo. Isso. Beleza. Boa noite. Só todo mundo Doutor Rafael, que já está aqui conosco. Então, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, doutor Rafael. O Centro Educacional Costa Azul está muito feliz com essa partilha, né? E nós agradecemos pela sua disponibilidade
e queremos já deixar, assim, muito registrado, né? Na verdade, registrado que nós estamos aí com um grupo de profissionais da área da psicologia. Acabei de ver a doutora Fátima Barbosa, né, que entrou conosco aí ao vivo. Então, agradecer a todos esses profissionais também que têm conosco trilhado esse caminho. Doutor Rafael, vivemos esse momento, né, tão diferente que a gente nem imaginava, e é sempre muito bom reunir profissionais que nesse momento, né, de incerteza, de angústia, de preocupação, são capazes, na verdade, de disponibilizar esse tempo para partilhar com o outro, ajudar o outro. Então, nosso muito obrigada também por essa sua disponibilidade. E eu passo a palavra para você se apresentar, né? Nós já publicamos aí as suas referências, mas para você falar um pouquinho da sua trajetória como psiquiatra. Perfeito, Cíntia. Eu queria agradecer aí o convite, participar dessa live, né? Pra gente é sempre bom aí estar junto. Então, a gente está sempre junto, né? Assim, com vocês, passando informações, que eu acho que é um momento muito importante que está mexendo com todo mundo, né? Todos nós estamos sendo afetados, seja profissional de saúde, vocês na escola, enfim, é uma coisa que todos nós estamos passando e essa troca é sempre importante, né? Então, agradeço o convite. Eu me chamo Rafael Matias, eu sou médico psiquiatra, né? Trabalho aqui na cidade do Rio de Janeiro. Minha formação de medicina é pela Universidade Federal Fluminense, depois eu faço psiquiatria pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E hoje em dia eu atuo aqui no Rio, atuo no Hospital Pinel, ajudo na coordenação da residência médica de psiquiatria do Pinel, da Zona Oeste, né? E sou professor universitário da Universidade do Gran Rio, tá? Dou aula em pós-graduação também pelo Nordeste e estou nessa área acadêmica, que é uma área que eu gosto bastante. Então, acho que é sempre importante a gente estar, né, interagindo com vocês também da área de ensino, porque eu também sou professor. Então, é uma coisa que boa. É bom, né? Essa troca é sempre muito boa, né? Sempre muito boa, porque o professor, que pisa no chão da sala de aula, né? Ele é alguém que entende da didática, entende da metodologia, né? Eu acho que complementa muito aí, porque a gente costuma dizer que todo professor também tem um pouco de psicólogo, né? Exatamente, exatamente. Numa escuta. Então, doutor Rafael, eu já não quero perder nem um minutinho dessa oportunidade de ouvi-lo, né? E eu partilho com você algo que nós ouvimos muito enquanto educadores nesse período todo, né, de isolamento social. O fato de que nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, né? Nós, educadores, estamos ansiosos, as famílias estão ansiosas, as crianças estão ansiosas, porque também veem os pais, né, muito ansiosos, com demandas de trabalho em casa. Nós, médicos e psiquiatras, estamos ansiosos também. É verdade, todos, né? Eu acho que a palavra, se tivesse uma palavra que pudesse caracterizar esse momento, a palavra seria ansiedade. Eu acho que não tem como nós não pensarmos. É ansiedade com relação ao futuro, é ansiedade com relação ao presente, enfim. Mas a gente sabe que dentro, né, da área clínica, a palavra ansiedade, ela também tem outros aspectos que podem trazer outros sinônimos, né? E às vezes aquela preocupação, aquela angústia momentânea, não é uma ansiedade, né? Não é um transtorno de ansiedade. Faz diferença. Acho que é uma boa colocação a gente falar um pouco sobre isso, né? Porque, na verdade, nem todo sintoma de ansiedade é, de fato, um transtorno psiquiátrico, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho mais importante, porque é o que tem aparecido, inclusive, para mim aí no consultório, nas consultas que eu tenho feito ultimamente, porque realmente tem aumentado a procura, né, por psiquiatra. Mas, basicamente, a gente diferenciar o que é ansiedade. Na verdade, a gente precisa dizer primeiro o que é uma ansiedade normal, né? Porque assim, a ansiedade, Cíntia, ela tem um caráter evolutivo mesmo na nossa espécie, né? A ansiedade tem a ver com aqueles mecanismos de luta e fuga. Então, antigamente, quando a gente morava nas cavernas, a gente precisava estar ansioso para lutar e fugir pelos nossos alimentos, pelos nossos predadores, né? Então, a ansiedade, ela é um sentimento natural que acompanhou a gente como espécie ao longo da evolução, né?
Então, todos nós vamos sentir ansiedade por diversos momentos na nossa vida, né? A ansiedade é dita normal, quando não é transtorno ainda, ela, por exemplo, melhora o desempenho, né? Então, quanto mais ansioso eu tô, melhor é meu desempenho. Todo mundo, quando fica, por exemplo, ansioso para uma prova, se você não tem um transtorno, você vai estudar mais para uma prova, né? Se você está ansioso com um encontro, você vai se arrumar melhor para esse encontro. Então, os sintomas de ansiedade, eles são comuns na nossa vivência, no nosso dia a dia. Até por esse significado evolutivo da nossa espécie, né? A gente só ganhou das outras espécies porque a gente teve muita ansiedade para lutar e fugir. A questão é quando esses sintomas, eles passam a ser, por exemplo, desproporcionais, que é o que a gente vê hoje em dia acontecendo, né? Então as pessoas estão tendo ansiedades em contextos que não eram para gerar aquele grau de ansiedade, né? Então, por exemplo, você está em casa assistindo TV, está vendo uma notícia ruim do coronavírus que a gente está, né, vivenciando isso, e você tem um ataque de pânico, né? Que é uma crise de ansiedade muito aguda. E isso é desproporcional, né? Isso é desproporcional ao momento de estar em casa. Então, quando essa ansiedade ela passa a ter esse caráter aí de ser desproporcional ao estímulo, ou quando ela paralisa o indivíduo, né? Muitas vezes o indivíduo que tem um transtorno de ansiedade, ao invés de ele estudar mais para a prova, ele paralisa. Ele não consegue estudar, ou na hora da prova ele dá um branco na cabeça dele, né? Então, Sim. quando essa ansiedade... Muito comum. Muito comum isso, né? Na escola, né? Nos adolescentes, nas crianças, né? Então, quando essa ansiedade ela começa a dar esses sinais de que ela está fora de um contexto ideal, né? Ela passa a ser um transtorno. Então, a ansiedade que paralisa, que é muito desproporcional, a ansiedade que prejudica o desempenho, né? A ansiedade que gera um sofrimento muito intenso para a pessoa, porque é isso, né? A ansiedade, quando ela não é boa, a pessoa sofre com aquilo, né? Aquilo gera um desconforto e gera um prejuízo também no dia a dia dela, né? Vai ter ansioso, por exemplo, que vai deixar de trabalhar porque tem um transtorno de ansiedade já diagnosticado, né? Então é bom a gente entender que, apesar disso, neste momento de coronavírus, de confinamento, sintomas ansiosos todos nós vamos ter, né? Porque não é só um sintoma ansioso que dá diagnóstico em psiquiatria, é um conjunto, eu digo que é o conjunto da obra, né? As coisas vão se somando e a partir do momento que existe um conjunto de sintomas que a gente pode falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade. Então isso é importante, tá? Que em momentos como esse, sentir ansiedade é normal e é até adaptativo. É até adaptativo. Sim. Só quando a ansiedade tem essas características que eu acabei de citar, que a gente consegue pensar de que isso possa ser um transtorno, né? E aí procurar uma ajuda, enfim, né, nesse sentido. Sim. Doutor Rafael, e até já temos aí uma pergunta interessante que fazia parte até do meu roteiro aqui, né? E por que nesse momento a ansiedade tem desencadeado tanta vontade de comer, tanta fome, né? E tem uma pergunta importante aí de uma querida, da Tia Jane, que perguntou se a ansiedade pode mexer com o metabolismo. Muito boas perguntas, tá? Então vamos lá. Um dos sintomas de ansiedade justamente é a alteração do apetite, né? Então, tem gente, na verdade, que está ansiosa e passa a não comer mais, então a pessoa tem uma perda de apetite, e tem pessoas que, quando ficam ansiosas, acabam tendo um aumento de apetite. Então, isso depende muito da pessoa, tá? Isso é muito individual. Mais frequentemente, o que a gente tem visto nessa época de coronavírus é as pessoas terem aumento de apetite, tá? Então, a ansiedade está fazendo com que as pessoas tenham episódios, às vezes, até... O que acontece é o seguinte, a ansiedade pode fazer você comer várias vezes ao dia, o que é o mais comum, né? Vai beliscando aqui, come um pouquinho, come um pouquinho, come um pouquinho. E a ansiedade, às vezes, pode gerar episódios de compulsão alimentar, que é quando você come uma grande quantidade de alimentos num curto intervalo de tempo. Então, pode acontecer um pouco de cada. Mas não significa, que muita gente tem me perguntado, é uma pergunta muito boa por isso, né? Que a pessoa tenha um transtorno alimentar, tá? Então, o comer muito é um sintoma, neste momento, pelo menos o mais característico, um sintoma da ansiedade, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre como melhorar isso, né? Como tratar esses sintomas do ponto de vista aí no dia a dia. O que a gente pode fazer para melhorar esses sintomas, né? Sim. Doutor Rafael, então, deixa eu só aproveitar. Então, quer dizer que comer, nesse momento, é uma reação normal, né? Talvez regular esses horários possam já ajudar nessa questão. Assim, comer mais do que o normal nesse momento é uma coisa que a gente espera como possível de acontecer, né? Agora, o nosso cuidado é
tratar essa ansiedade de base que as pessoas estão sentindo, que ainda não é um transtorno na maior parte das vezes, né? São sintomas isolados, para que isso não evolua para um transtorno de ansiedade, de fato, né? Então, por exemplo, você melhorar a qualidade da comida que você tem em casa, né? Então, eu vejo muito dos meus pacientes, por exemplo, que eles vão ao mercado, compram coisas que eles sabem, né? Que não são boas para a saúde, e tendo em casa a pessoa vai comer, né? Então, o ideal é que você tenha uma alimentação mais regrada, compre coisas, já que tem dificuldade de sair em casa, né? Só compre coisas que de fato sejam mais naturais, para que você não caia na tentação de comer. Porque se você tiver um chocolate em casa, se você tiver o sorvete em casa, no momento de uma ansiedade por conta do confinamento, você vai acabar comendo isso. É muito difícil você conseguir, né, fazer esse freio, né? Mas não necessariamente isso significa remédio, tá? E nesse momento que a gente utiliza como válvula de escape a comida, o que você sugere que então a gente faça se a gente resistiu a não comprar, não levamos para casa o sorvete, não levamos o brigadeiro, não levamos nada, mas sentiu que está ansioso? O que a gente pode fazer? A sua pergunta aqui, eu já li aqui, a Fátima colocou uma observação que é a resposta que eu ia te dar agora, com a sua pergunta, né? Uma das coisas que a gente mais indica é exercício respiratório, né? E aí, o mindfulness, que é uma técnica meditativa que a gente usa muito na psiquiatria, né? Ensina justamente isso, que é a pausa consciente, né? Então, quando você está tomado por aquela vontade de comer, aquele sentimento que é quase aquela fissura que a gente chama, né? Aquela vontade incontrolável de comer, você tem que tomar consciência de que você tem aquela vontade. Porque muitas vezes a gente pula, né, do pensamento para o ato sem deliberar sobre aquilo. A gente tem uma alteração do nosso processo de vontade, né? Porque a vontade é a seguinte, eu tenho um pensamento, né? Eu tenho as opções, eu escolho a opção e executo. Em pessoas ansiosas, às vezes você pula do pensamento inicial para o ato, né? Você não tem consciência daquele ato muitas vezes. Então, o ideal é que você faça pausas conscientes, né? Quando você for tomado por aquela vontade de comer alguma coisa, pausa e foca na respiração. Uma das formas mais fáceis da gente focar no agora, da gente conseguir tomar consciência do que está acontecendo, é focar na respiração. Porque a respiração, a gente já sabe disso, mantém o foco no presente. E quando você está focado no presente, você não está pensando em comida, você consegue cortar essa vontade de comer exagerada. Então é uma técnica muito legal que a gente recomenda de se fazer, tá? Legal, legal. Agora, doutor Rafael, a gente sabe que a ansiedade aparece como um nome genérico, né? Tudo virou ansiedade e não é algo de agora, é algo já anterior, né? Eu sempre também sou professora e ouvi muitos meus alunos no ensino médio falar, eu estou ansioso demais, né? Os filhos, a gente percebe isso também. Agora, nesse momento, que outros sintomas podem aparecer para a gente, né? O que a gente precisa cuidar nesse momento em que a gente sabe que a gente tem pouca ação que a gente possa executar, na verdade, pouco a se fazer? Então, assim, os sintomas de ansiedade mais comuns que a gente tem visto são realmente alteração de apetite, que é o que tem aparecido muito. As alterações de sono também é uma coisa que aparece muito, né? Então, o ansioso geralmente tem insônia, né? E assim, quando a gente vai estudar insônia, a gente tem várias classificações, mas a insônia mais característica do ansioso é aquela insônia inicial, que a pessoa está tão preocupada, pensando em tantos problemas que ela tem dificuldade de iniciar o sono. Então, a insônia inicial ela é típica de pacientes ansiosos, embora insônia intermediária, que é aquela que a pessoa dorme e acorda várias vezes ao longo da noite, também seja comum, tá? Mas o mais comum é essa insônia inicial. Então, alteração de apetite, insônia, alteração de concentração é uma coisa que acontece muito também na ansiedade, né? Quando você está ansioso, você não consegue se concentrar para ler, para trabalhar, para estudar, né? E além disso, a gente também tem os sintomas corporais de ansiedade. Então, a ansiedade ela é uma alteração psiquiátrica, psicológica, que se manifesta muito no corpo. É o transtorno que mais se manifesta no corpo. Então, com frequência, as pessoas vão ter taquicardia, que é a aceleração do coração, né, palpitação.
às vezes vai ficar com sudorese nas mãos, às vezes as pessoas ficam com tremor fino de extremidades é muito comum. Então a gente tem vários, sudorese também é comum. Então a ansiedade ela se manifesta muito no Estão corpo. perguntando se formigamento nas mãos. Formigamento, pode sim, formigamento nas mãos, né? Então a gente tem vários sintomas. Gente, a ansiedade nada mais é do que preocupação exagerada. E aí a gente tem, né, vários tipos de ansiedade diferentes, que você bem falou, né? A ansiedade não é uma coisa só, existem vários transtornos diferentes. Mas, em resumo, a ansiedade é uma preocupação sobre coisas ou alguma coisa específica associada aos sintomas específicos daquela doença. Então, a gente tem sempre essa dobradinha, né? E nesse momento, o que a gente tem visto muito é o que a gente chama de ansiedade generalizada. Não sei se você já ouviu falar, ou se o pessoal aí já ouviu falar, porque tem muito psicólogo aí, né? Então, a ansiedade generalizada é um sintoma que a pessoa fica se preocupando o tempo todo com tudo, né? Aí chegou o coronavírus, começou a se preocupar com doença, começa a se preocupar com conta, começa a se preocupar com casa, com família, com coisas assim do dia a dia, né? E a pessoa fica tomada por aqueles pensamentos e não consegue frear. É o que a gente conhece também como síndrome do pensamento acelerado, né? Então isso tem acontecido muito, por conta até do coronavírus talvez piorado em quem já tinha esse diagnóstico antes, né? Então algumas pessoas estão piorando e outras podem estar começando a desenvolver. Mas eu repito, tá? No cuidado para não ficar se autodiagnosticando, porque é esperado que a gente sinta ansiedade nesse momento e que isso gere um desconforto, mas não necessariamente se tem um transtorno diagnosticado. E isso é importante, né? E talvez quando passar isso tudo, né, as pessoas podem sair disso de uma forma até mais fortalecida, né, desse período. E uma coisa, doutor Rafael, que já aconteceu comigo, e até uma colega aqui, também professora, perguntou, é quando você sente um tremor na pálpebra, nas pálpebras, às vezes, só de um lado, às vezes, Sim. e aí você pensa, meu Deus, o que é isso? Isso também isso está tem a associado ver a com estresse. ansiedade. Estresse e ansiedade, né? Então é comum a gente sentir, às vezes, aqui no cílio, né? Fica tremendo. Às vezes, alguma parte do corpo. É bem comum. É um sintoma de estresse isso, tá? Típico de estresse. Tá. E aí, doutor Rafael, o que a gente pode fazer nesse momento? Você já deu essa dica da respiração, mas eu estou vendo que tem bastante gente entrando agora. Ana Carol chegou aí, Tchemil, lá de Niterói, está entrando. Então, muita gente. eu queria, na verdade, além da questão da respiração que você indicou, né? Que outras ações a gente pode, nesse momento, né, ter? Que cuidados? Porque a gente precisa cuidar da família, a gente precisa também ter essa ponte. Esse é o tema da nossa live, né? Cuidar de si para cuidar do outro. Exatamente. Então, como é que a gente pode fazer isso nesse momento? Olha só, Cintia, uma das coisas que a gente tem mais recomendado nesse momento de confinamento é estabelecimento de rotina, né? As pessoas, o ideal é que a gente estabeleça rotinas diárias, porque a gente, em sociedade, aprendeu a viver através de rotinas. Então, quando a gente tem esse rompimento súbito com as nossas rotinas, isso mexe muito com a gente, né? Com todo mundo, também mexeu comigo, mexe com os médicos, com os psiquiatras, psicólogos. Então, assim, a gente orienta a criar uma rotina diária, seria o básico. Então, hora para acordar e hora para dormir, isso é fundamental, tá? Você colocar, talvez, pelo menos de segunda a sexta, como é o natural da maior parte das pessoas, colocar o teu despertador para despertar num horário específico sempre, né? Não acordar um dia 7 horas, um dia 10, um dia meio-dia, porque se o nosso relógio biológico ele fica desregulado, a gente fica mais propenso a ter ansiedade e depressão, tá? Então, e o sono, aliás, é um dos principais... Às vezes, o primeiro sintoma é se alterar, né? Então, a gente precisa ter um sono mais ou menos regular. Então, rotina... se está trabalhando, se está em home office, que tem muitas pessoas que estão em home office, né? Tomar banho quando acordar, trocar de roupa, colocar a roupa como se fosse... Claro que você não precisa talvez colocar o sapato, mas coloca uma roupa como se você fosse trabalhar de fato, para que o teu cérebro possa condicionar que aquele momento é um momento de trabalho, que aquele momento é um momento de almoço, tirar lá o mesmo horário todo dia para almoçar, que aquele momento é um momento de, enfim, voltar para o trabalho e finalizar. Então, rotina é uma coisa muito, muito, muito importante que a gente tem falado, tem demonstrado ser benéfico nesse tempo. Manejo do tempo é uma coisa que eu também gosto muito de falar, né? Porque a gente sabe que o ansioso é aquela pessoa que quer controlar o tempo todo tudo. E nesse momento é a primeira vez que a gente percebeu, todo mundo de forma simultânea, que a gente não tem controle sobre tudo. A gente tem controle de muito pouca coisa, na verdade, na vida, né? E aí isso serviu para mostrar pra gente. Então, é parar de querer controlar tudo. Você pode se ajustar um pouco,
mas aceitar a possibilidade de que você não tem que ter o controle sobre tudo 100% das vezes. E aceitar os percalços que acontecem no meio do caminho, né? Então, aprender um pouco a manejar o tempo, mas sabendo soltar isso, sabe? Sabendo entender que você não tem como controlar a vida, né? Eu, por exemplo, dou aula fora do Rio e tinha um monte de passagem comprada já para dar aula até o final do ano. Então, eu já perdi vários voos e tudo bem, né? Eu tive um planejamento, que é normal a gente fazer, mas eu aceitei coisas adversas que aconteceram. O ansioso, ele tem dificuldade com isso, né? Então, isso é muito importante também pra gente. Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. E até eu ia comentar, e a Letícia colocou ali, a flexibilidade, né? Exatamente. A gente percebeu num dado momento que muitas pessoas não conseguiram entender que esse momento era um momento fora do controle, né? Sim, E aí sim. começou a pensar, como vai ser? Mas a escola tem... E a escola tem que reabrir, a escola tem que fazer, ou tem que fazer desse jeito. E, na verdade, a gente não tem uma resposta pronta, né? A gente Exatamente. não tem uma resposta. É. E isso tem o controle. Uma coisa que as pessoas estão perguntando, o doutor Rafael passou aqui, Uhum. é quando a gente deve realmente se preocupar e entender o que é uma ansiedade desse momento e quando a gente realmente precisa procurar ajuda profissional. Então, na verdade, a gente pensa o seguinte, ó. A gente considera que esse momento, como eu já falei, né? Ele é passível de a gente manifestar ansiedade, mas se com essas dicas, assim, de controle do tempo, né? De manejo do tempo, desculpe, em relação às rotinas diárias, né? Posso até falar um pouquinho de higienização do sono, que eu acho que é uma coisa bem legal de falar, né? Eu vou falar já já, então. Pode, fala Se a gente assim. fazendo essas coisas iniciais, a gente conseguir melhorar um pouco, está funcionando, né? Consegue trabalhar, está conseguindo ter um tempo para os teus filhos, né? Para cuidar dos filhos, etc. Ok, a gente pode esperar esse momento passar, porque tem um fator externo que está causando isso, né? Então, teoricamente, quando esse fator externo ele melhorar ou ele aliviar, a gente vai sentir a liberdade de novo, né? Talvez o normal não vai ser o normal como a gente está acostumado, mas a gente vai se sentir um pouco mais livre. Então, grande parte desses sintomas tendem a ir embora mesmo, né? Quando a gente começar a poder sair na rua, interagir com outras pessoas, enfim. Agora, se isso está causando um sofrimento muito intenso, a ponto de você estar com uma insônia, não estar dormindo já há vários dias, ganhou, sei lá, 4 quilos em 2 semanas, né? Se você está ficando muito irritado, irritabilidade também é um sintoma, né, ansioso importante. Se você está tendo muitas brigas dentro de casa, talvez seja legal você procurar uma ajuda, né? E hoje em dia está tendo ajuda online, né? Tanto os psicólogos quanto os médicos podem fazer atendimento online. Então não custa perguntar, né? Se informar, fazer uma consulta para ver se realmente é alguma coisa ou não, né? Mas basicamente a gente está recomendando são essas práticas mais corporais, práticas mais psicológicas do que medicação nesse momento. Não ser indicada a não ser que seja uma coisa já mais grave. O que está acontecendo muito são as pessoas que já tinham doença psiquiátrica, estão eventualmente piorando agora. Então, às vezes, pessoas que já usam medicação, a gente às vezes precisa fazer algum ajuste, né? Agora, para a maior parte das pessoas, vai ser um momento, né? É uma adaptação que a gente chama, né? É um ajustamento a essa nova realidade, que não é fácil. Que não é fácil, né? Sim. E exercício físico ajuda bastante, né, doutor Rafael? Ó, prática de exercício físico a gente tem recomendado, tá? Eu sei que tá difícil, tem gente que mora em apartamento, é pequeno e tal, mas eu acredito que os vizinhos estão sendo bem compreensivos, então, assim, faça algum tipo de exercício físico em casa, né? Seja que, se você puder ir no play do seu prédio, fazer uma caminhada, né? Se você tiver algum aparelho em casa, fazer em casa. O pessoal tá usando mochila para levantar peso, tá usando um monte de coisa assim, as pessoas estão improvisando, né? Então acho que isso que é o barato da coisa também, né? Esse momento tem estimulado muito a criatividade das pessoas, né? Então é isso. Então assim, use os instrumentos que você tiver em casa para fazer algum exercício físico. A gente sabe que o exercício físico libera vários neurotransmissores que são benéficos, né? E são anti-ansiedade e antidepressão, serotonina, endorfina, enfim. Então é importante, né? Sempre na minha prescrição, independente se eu vou passar remédio ou não, o exercício físico vai entrar. Sempre, sempre. Independente de confinamento, porque está provado cientificamente, né? Da importância da prática de exercício físico, tá? Certo. Okay. Doutor Rafael, agora, medicamento por conta própria, em hipótese alguma, não é? Jamais. Olha,
Eu sei que tem acontecido isso, porque as pessoas chegam para mim, né? Então, pegou o remédio da mãe, pegou o remédio do vizinho, pediu para a vizinha lá o Rivotril com Azepam, etc. Gente, é assim que começa o problema, tá? Principalmente esses remédios de receita azul, né? Eles não são de receita azul por um acaso. Quem são esses remédios? São o Rivotril, o clonazepam, né? O alprazolam, o Frontal, que Sim. são os mais conhecidos, né? Bromazepam. Todo remédio de receita azul vicia, tá? E a principal forma de você viciar no remédio desse é quando você usa ele sem indicação médica. Porque você não tem noção de como começar, da dose, de quando parar. Entende? E a principal Uhum. uso que leva à dependência é o uso para sono. Esse é o grande risco, tá? Usar esses remédios de receita azul para sono é o que mais leva à dependência no futuro. Então tem que ter muito, muito cuidado e muita parcimônia. Então, automedicação não dá para fazer. A não ser que seja coisa natural. Tomar um chá, né? Um chá calmante, não tem problema, né? Agora, automedicação com esses remédios controlados é a pior coisa que vocês podem fazer nesse momento, tá? Porque, de fato, é assim que começa a dependência a essas medicações. Essa é a história natural da coisa, sabe? Uhum. Doutor Rafael, agora eu quero até dar um testemunho, né? Eu sempre gostei muito de escrever, então é um momento também da gente se encontrar nesse momento. Tem pessoas que gostam de pintar, tem pessoas, eu acho que isso também é muito importante, né? Você ter um momento para o seu ócio, porque o home em casa, você perde um pouco do limite da hora de parar de trabalhar. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu gosto de escrever, então eu tenho produzido bastante. E tem sempre Exatamente. alguma coisa que a gente gosta de fazer como hobby, né? Aham. Seja pintura, uma leitura, né? Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Eu acho que ajuda bastante a controlar essa ansiedade. Porque uma coisa que me surpreendeu muito foi saber que a Organização Mundial de Saúde já tinha dito, né, anteriormente, antes mesmo da quarentena, que o Brasil era considerado um dos países mais ansiosos do mundo. A que se deve essa afirmação? Por que se falava isso? Aham, então, isso é verdade. Inclusive, ansiedade e depressão, tá? O Brasil tá no topo aí do mundo. Isso é pelas próprias características do país mesmo em relação a trabalho, né? As condições que a gente vive, as condições socioeconômicas, da gente viver em grande cidade, que tem muita violência urbana, né? Uma das causas mais comuns para a ansiedade é a violência urbana que a gente vive, que já é provado que a gente vive em violência urbana compatível à guerra, né? Então, assim, a gente está o tempo todo exposto a vários eventos possivelmente traumáticos, né? Passar por um tiroteio, que aqui no Rio de Janeiro é uma coisa muito comum, né? Enfim, ver coisas ruins na TV. Então, isso tudo realmente está levando as pessoas a ficarem mais ansiosas. Então, realmente, o Brasil é disparado aí nos top 10. Agora está entre os três mais, tá? Em relação à depressão e ansiedade. Caminhando, tem estudo que mostra que já é o primeiro. Ou está próximo disso, né? Então, assim, é importante a gente estar atento a essa ansiedade, né? E a gente já tem visto já que, após essa época do coronavírus, vai vir a terceira, que a gente chama terceira e quarta onda, né? Então, a terceira onda são as doenças que ficaram, que as pessoas passaram a não tratar por causa do coronavírus, né? As pessoas não estão mais indo no médico para ver pressão alta, diabetes, etc. E a quarta onda que a gente está dizendo, que os estudiosos estão dizendo, é Uhum. possivelmente as doenças mentais que vão vir secundária a esse confinamento, né? As pessoas, que os serviços de psiquiatria, a maior parte estão fechados, né? As pessoas usam medicação de forma crônica e isso está acumulando, está acumulando. Então, assim, a gente vai ter um grande desafio depois da pandemia, né? Nesse sentido. Eu acho que os desafios serão para todos os setores, né? Em Exatamente. todos em todos os setores. Agora, doutor Rafael, eu também trago aqui uma provocação a respeito da quantidade de informação também que a gente acaba recebendo diariamente por meio dos jornais, por meio mesmo, né, no carro, no rádio. Então, isso também pode ser um pouco prejudicial, né? E filtrar essas informações eu acho que também ajuda bastante, né? Aham, pois é, olha só. As pessoas estavam realmente assistindo muita TV aberta, né? Até os sinais de TV a cabo de redes de notícias, né? Estão liberados, acho que ainda estão liberados. E Sim. então, assim, assistir falando sobre pandemia e sobre política, que está tudo junto, né, hoje em dia no Brasil. E ficar o tempo todo assistindo notícias ruins, dessas confusões que estão acontecendo, e isso não gera, não traz nada de benefício para a pessoa, né? Então a gente está recomendando que não assista TV relacionada a notícias
de pandemia, e tem que falar também que é das duas coisas, pandemia e política, porque isso está causando uma ansiedade imensa nas pessoas, né? Uma ansiedade muito grande. Então, o que a gente recomenda não é para ninguém ficar alienado, que obviamente não é essa a coisa, mas assistir a notícia, talvez uma vez no dia, vamos lá, deixa eu ver o que aconteceu hoje, né? Saber o que aconteceu em relação ao coronavírus e tal, e ponto final. Não é deixar a TV ligada, mas eu deixo a TV ligada na sala e vou cozinhar, mas o teu inconsciente tá ouvindo aquilo ali o tempo todo, né? Então, ficar exposto o tempo todo a essas mídias sociais, isso tá trazendo muita ansiedade. Então, o ideal é não assistir. Então, existe tanta coisa boa para assistir na TV, né? Ou nesses aplicativos, né? De filmes, seriados e tal. Então, assim, dá para você mudar um pouco o padrão de coisa que você está assistindo, porque isso influencia, inclusive no sono. Inclusive no sono, né? Eu acho até que a gente pode falar um pouco do que fazer, né? Para dormir melhor nessa fase. Eu acho que é uma coisa legal para a gente falar, né? Assim, a gente chama isso de higienização do sono. O que a gente recomenda? Uma das coisas, assim, que a gente mais vê que passa despercebido é o consumo de estimulante, tá? Então, o que eu tenho visto é que as pessoas estão bebendo muito café ao longo do dia, porque tá em casa, faz o café e bebe café, bebe café, bebe café. Ó, exatamente, o café é um problema sério, gente. Inclusive, dependência de café é uma doença também, tá? É uma doença classificada lá no nosso manual. Tem gente que tem dependência da substância do café. Tem gente que toma muito café e depois ficou dor de cabeça quando não toma, né? Tô com dor de cabeça porque não tomei café. Isso já é um sinal de que a sua relação com a cafeína não é muito boa. Então, tem que ter um cuidado, tá? Então, café, o ideal é 1, 2 ou 3 doses no máximo um dia, assim, no máximo. Para quem é ansioso, então, a recomendação é não fazer uso de café, tá? E caso a pessoa opte por fazer, porque eu sei que é bom, existe uma questão também de tomar um café de manhã. Tem gente que gosta disso, né? Daquela coisa de tomar o café, do gosto, de manhã. De manhã. Não tem como tomar café depois de 4 horas da tarde, porque você vai ficar com o teu sono prejudicado, tá? Então, e aí não é só café, né? Estimulante pode ser café, pode ser refrigerante, pode ser alguns tipos de chá preto, chá verde. Vou tomar um chá para aliviar minha ansiedade. Chá verde não vai, porque chá verde é estimulante, tá? Sim. Então tem que ter esse cuidado com estimulantes. Uma coisa também que a gente tem visto é usar aparelho eletrônico perto da hora de dormir. Então não dá para levar o celular para a cama, computador para a cama. A cama ela tem que ser feita praticamente para dormir. A gente tem que associar o nosso cérebro que a cama é para dormir. Então isso é importante também, né? Não fazer refeição na cama e não levar estimulantes visuais aí dessas telas para a cama. O que a gente fala também muito em relação... Chocolate, estão perguntando sobre o chocolate. Pois é, o chocolate, se você come muita quantidade de chocolate de uma vez só, você faz a liberação de muito neurotransmissor, né? De muita noradrenalina também. E pode dar ansiedade, por incrível que pareça, né? Então, você comer esse chocolate um pouquinho, até pode liberar endorfina, que dá aquela sensação de prazer. Mas comer muito chocolate de uma vez só, piora a tua ansiedade. Porque você também tem liberação de glicose, você tem pico de glicose. Então, isso também vai levar à piora da ansiedade. Então, assim, chocolate moderado, tá? Em relação ainda ao sono, importante é aquilo que eu falei do horário, né? Estipular um horário para acordar, porque aí você vai acabar sentindo sono para dormir, tá? Isso é importante ter essa estipulação de horário para acordar. Se faz exercício físico, não faz muito perto da hora de dormir, tá? Porque a parte das pessoas, tem gente até que quando faz o exercício à noite, relaxa. Mas muita gente não percebe que fazer o exercício à noite ativa mais a pessoa. Então isso é muito individual, então tem que sentir como você é. Então, geralmente, não fazer exercícios físicos muito intensos próximo à hora de dormir. É uma coisa que a gente também fala, né? Então, essas são as técnicas, assim, gerais, para que você possa tentar melhorar o teu sono, né? Ok. Bastante gente aí preocupada com café, viu, doutor Rafael? Tem que ter um cuidado, bastante tá? gente... a gente café, realmente tem abusado bastante do café em casa. E café não dá só o problema no sono, o café dá crise de ansiedade. O café em excesso, ele pode dar crise de pânico. Né? Porque todo mundo acha que quando você tem uma crise de pânico, você tem a doença transtorno de pânico. Isso não funciona assim. Você pode ter uma crise de pânico induzida por substância. E uma das mais associadas aí é o café. Né? Então, assim, você... Olha que interessante saber disso. O café dá um disparo, é um psicoestimulante, que a gente chama, né? É um estimulante do sistema nervoso central e ele pode fazer uma descarga de neurotransmissor. Então, tem gente que às vezes está com crise de pânico, quando você vai ver, é por conta do café. Ou crise de ansiedade, porque
Pânico, na verdade, é um nome que a gente dá para uma crise de ansiedade muito aguda. É só esse nome que a gente dá. O que é uma crise de ansiedade muito aguda, Rafael? A gente chama de pânico isso, tá? Então, crise de pânico pode acontecer por uso de café. E isso com frequência acontece e ninguém sabe, né? Então, é importante a gente ficar de É olho nisso. De verdade. olho, Uhum. né? Sim, sim. Bastante gente preocupada aí. Clarissa Manhães preocupada aí com a ansiedade e o uso do café. Bom, doutor Rafael, eu queria fazer uma outra pergunta. Além da ansiedade, Rapidinho, só responder uma que coisa aqui. outro... Porque o café, gente, se você faz uso de café há muito tempo, que passou por mim uma pergunta que eu achei interessante, a gente não pode suspender Eu de não uma vez só, tá? A gente não pode assim, hoje eu não vou tomar mais café e ponto vi. final, porque você pode ter abstinência do Não. café. Então tem que ser devagarzinho, tá? Gradativo. Desculpa que eu acho que achei importante falar isso, né? É gradativo sempre. Eu não vi essa pergunta, não. É porque de vez em quando dá uma travadinha aqui. Sim, sim, Ainda sim. bem que você viu. Doutor Rafael, mas eu dizia que, na verdade, assim, a ansiedade é dos sintomas que a gente pode sentir, né? Uhum. Que outra preocupação nesse momento a gente pode, vamos dizer, cuidar para não sentir? Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a gente tem a aceitação pelo momento, né? Aceitar o momento, não lutar contra o fato da gente estar em confinamento, porque o que eu tenho percebido é que as pessoas estão o tempo todo brigando, que é o fato de estarem confinadas. Não adianta brigar, é aceitar esse fato, Sim. porque como eu já falei, quando a gente quer controlar tudo, dá ansiedade. Então, aceita o fato de que é essa a realidade que a gente está vivendo, né? Esperamos que isso passe logo, né? Enfim, esperamos que isso seja o mais breve possível, mas parar de brigar com o coronavírus nesse sentido, né? De que por que eu tô confinado, não sei o quê. É essa a realidade. Então, aceite e resigne-se. E se resigne. Tá certo falar isso? Sim, Resignação, sim. né? Aceite e tenha resignação em relação a isso, porque é isso que a gente está vivendo, ponto. Quando você aceita uma coisa, você para de brigar com ela. Isso é importante, né? E também, uma coisa que a gente tem visto muito é de que provavelmente muitas famílias vão passar por processos de luto, né? Porque muitas famílias estão Sim. perdendo outras pessoas, né? Então, as pessoas que ficarem e que tiverem familiares que forem afetados pelo Covid e tal, vão ter que aceitar passar pelo luto, que é uma coisa que a gente já tem percebido que isso vai acontecer no pós-quarentena. Muitas pessoas vivendo luto, né? E aí é uma questão aí também de talvez se precisar fazer uma terapia e etc, mas também aceitar essa possibilidade, né? A gente tá lidando com muita coisa obscura, mas existem coisas que a gente, infelizmente, vai ter que passar. E é isso que a gente fala, né? Então, a gente sabe que vai ter muito caso de luto pós-quarentena. Não quer dizer que seja uma depressão, tá, gente? Luto não é depressão. Luto é um processo que todo mundo vai passar, né? Na perda de alguém querido. E é um processo aí de auto... Me fugiu a palavra. Um processo que você vai aos poucos compreendendo e ajustando isso dentro de você, né? Então, cuidado para não Sim. achar que tristeza é depressão, né? Então, aliás, tristeza também Sim. é um sintoma que está muito comum hoje em dia, né? Está muito comum. Aham. E teve até uma pergunta aqui anterior que tem mais a ver com antes, né? Como a Aham. gente controla, né, o pensamento muito acelerado, doutor Rafael? É uma pergunta, não vi na hora Olha, quem foi. Como é que a gente faz para controlar isso? perfeito. Pensamento acelerado tem a ver com ansiedade, né? Até falei aqui anteriormente que o ansioso, ele tá com o pensamento geralmente acelerado, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem cada vez mais estudado e visto em relação a isso é a prática de meditação, né? Então, assim, se você puder, assim, praticar meditação, e aí hoje em dia não tem como não saber, não conhecer as coisas, só ir na internet pesquisar, né? Então, no YouTube tem vários livros aí, vários vídeos ensinando a meditar. Essa pausa que eu falei, Sim, pausa consciente na respiração, isso é meditação. Quando você foca na sim. tua respiração, você está meditando, na verdade, né? Então, uma das formas de você frear o teu cérebro é você se colocar em práticas meditativas mesmo, né? De fazer pausas de vez em quando, soltar mais as coisas, parar de se preocupar tanto
com as coisas que são incontroláveis. Porque eu falo também muito isso, sabe, Cintia? Assim, a gente tem a falsa impressão que se preocupar com o problema resolve o problema. Isso é a maior falácia que tem. Preocupar com o problema aumenta o problema. A gente fica naquela preocupação incessante com o problema e a gente não sai daquilo. E quanto mais a gente se preocupa, mais a gente se preocupa e mais a gente se preocupa. Então é um pouco você identificar o problema que você tem. Na nossa vida a gente tem muitos problemas e pensar na resolução e não ficar pensando no problema. Então desfocar do problema. Não é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil porque não é. Mas a gente tem que treinar, tirar o foco do problema, tá? E o que ajuda a gente é a meditação. Se puder fazer uma psicoterapia também, óbvio que seria uma coisa maravilhosa se todo mundo fizesse psicoterapia, né? Então, procurar um psicólogo para conversar um pouco. Às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional mesmo, né? E nesse momento, também eu acho que é bastante legal a gente falar que, ao mesmo tempo que as tecnologias, né, estão ajudando... fazendo um papel negativo, a gente também pode lançar a mão da tecnologia para o bem, para fazer coisas boas, né? Isso que a gente está fazendo aqui, por exemplo, essas lives, que a gente tem visto muita live, é muito legal isso, né? Passando informação, as pessoas usarem o telefone para se comunicarem com as pessoas que estão longe, né? Então, a tecnologia permite que a gente se aproxime mais, né? Eu acho uma coisa engraçada, só para completar, que antes da pandemia, todo mundo estava nos celulares, né? Todo mundo só se falava por celular e tal. E agora que tá todo mundo longe, o pessoal tá reclamando de usar o celular para se falar. Mas, gente, então o que a gente quer, né? Então, aproveite para usar a tecnologia a nosso favor, né? É isso, né? Sim, um pouco de Na verdade, a gente precisa de uma mudança de comportamento, né? Porque a maneira também como nós estávamos usando a tecnologia digital não estava sendo a nosso favor. Exatamente. E até o Eric pediu para falar sobre um projeto da escola, mas eu vou falar um pouquinho antes, né? De como a educação tem se preocupado com a formação das crianças, né? A gente pega aí a base e a gente observa 5 competências, e eu não canso de falar isso, 5 competências gerais focadas no socioemocional. Isso significa que em algum momento alguma coisa estava fora do eixo, né? Nós estávamos muito preocupados com o conteúdo, com a formalização e a sistematização dos conceitos, e estávamos abandonando, na verdade, a parte emocional das crianças. Então, a gente cansou de ver, e eu sou testemunha, professora de muitos anos, alunos com uma competência técnica fora do normal e chegava na hora de uma avaliação, na hora de uma prova, na hora de um vestibular, ter branco, ficar nervoso, sudorese, que você pensava assim, meu Deus, não é possível, da prova ficar completamente molhada, né? Então, a gente tem aí uma mudança. Nós temos alguns projetos, né, já hoje no Brasil, inspirados em modelos de fora, que têm pensado justamente em trabalhar com as questões emocionais, com a meditação, né? Então, na verdade, o Costa Azul tem um trabalho muito intenso com a yoga, que é um momento, né, de concentração, da criança se reconhecer. As crianças já entram em sala muito dispersas, né? Então, eu acho, doutor Rafael, que a gente tem esperança, né? E acho que esse momento também vai ser muito impulsionador para essa conduta lá na frente. É isso que a gente espera, né? Que esse momento possa mudar a nossa relação com nós mesmos e com o mundo, né? E a gente sempre teve muito acostumado, né, a estar sempre no mental, né? E talvez esse estar em excesso na mente é o que leva a gente a ficar ansioso e depressivo o tempo todo, né? Então a gente precisa ter mais do que uma inteligência, esse tipo de inteligência, a gente precisa realmente ter uma inteligência emocional, né? Nós funcionamos a partir de emoções também, né? Às vezes nós falamos das emoções sem saber que estamos falando de emoção, né? Então isso é importante mesmo, né? Olhar mais para dentro. E eu acho que esse momento pode ser um momento impulsionador para isso. E aí nas várias esferas, né? Nas esferas da relação entre as pessoas, nas esferas mais institucionais, no colégio, eu acho que isso é muito importante, né? Alguém falou de yoga, é maravilhoso assim pra gente isso também, né? São práticas aí que realmente melhoram esse aspecto nosso, que nós somos seres humanos, né? Eu costumo dizer que nós somos seres, na verdade, biológicos, biopsico, sócio-espirituais, sabe? Então, nós somos um ser humano que tem essas 4 partes, nós somos só biológicos, mentais, não. A gente tem a parte social, a parte psíquica, né? E a parte espiritual.
e as escolas começaram a postular a formação integral do aluno, mas sem entender muito do que se trata nisso algumas vezes, né? A formação integral de um aluno passa justamente por isso, por essa formação que é social, que é emocional, que é reconhecer-se como pessoa. Quem sou eu? Né? Eu acho que é importante a gente saber exatamente quem somos para também trabalhar isso com as crianças. Então, o nosso projeto também envolve os professores, a preparação dos professores. Por isso a gente está aqui fazendo live. Nós não estamos fazendo live só porque todos estão fazendo, mas porque a gente acredita numa formação integral, tanto da nossa equipe como educadores, né, que vão lidar diretamente com essas crianças, como também das famílias. Por isso a gente está aqui hoje dialogando, sabe, doutor Rafael? E eu acho que tudo aquilo que a escola não dá conta, acaba que sobra um pouco para a saúde. Tem Exatamente, isso também, né? exatamente, sim, sim. É uma relação muito, muito próxima aí, educação e saúde. Então, eu acho Sim. que... E uma das coisas que eu quero trazer aqui, que infelizmente nosso horário vai avançando, é de quanto, né? Quando a empatia apareceu como uma palavra, né? Nesse momento de pandemia. Uma palavra desconhecida para muitas pessoas, mas uma palavra cheia e repleta de significados, né? Que pode ser entendida como colocar-se no lugar do outro, mas é algo muito mais amplo, né? Exatamente. E como isso também, né, doutor Rafael, eu acho que pode contribuir para essa sensação de ansiedade, para esse momento. O que você nos diz aí? Pergunta muito boa, assim. Vários estudos aí científicos já mostraram quando você é solidário às outras pessoas, né? Quando você faz uma caridade, quando você se mostra empático, né? Com outras pessoas, quem está se beneficiando mais não é nem o outro, é você como pessoa. Então, é esse ato de ajudar os outros que a gente está vendo. Tem visto isso acontecer muito hoje em dia, né? Durante a quarentena, está sendo uma coisa bem legal, nessas doações e tal. Na verdade, você tem uma liberação dentro de você de neurotransmissores que dão sensação de paz, sensação de bem-estar, sensação de prazer e que é tudo o contrário da ansiedade, né? Então, a empatia mesmo e essas manifestações sociais que a gente está vendo são, na verdade, tratamento para a pandemia, tratamento emocional para essa crise que a gente está passando, Sim. né? Todo mundo que já ajudou alguém, todo mundo que aqui já deve ter feito isso com certeza, sabe como você se sente quando você ajuda alguém. Mas é quando você ajuda genuinamente, né? Não é quando você ajuda querendo algo em troca, porque o nosso cérebro sabe que é mentira, né? Quando você ajuda alguém genuinamente, quem se beneficia é você, mais do que a pessoa que recebeu ajuda, do ponto de vista emocional. E isso é comprovado cientificamente. Então, exercitar isso de ajudar, de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? É fundamental para que a gente possa ter uma boa saúde mental. Eu acho fantástico esse tema, né? Com certeza. E, doutor Rafael, assim, nós estamos vendo um movimento muito, muito grande e muito legítimo, né, de empatia no Brasil. Eu acho que não apenas na educação, por exemplo, quantas instituições, né, doando, quantas pessoas se disponibilizando e quanta produção de conhecimento. No início, eu comecei a ouvir, né, algumas pessoas falando assim, agora está uma correria para produzir, virou um ranking de quem faz mais, mas eu não acho que é por aí. Eu seria pessimista demais se eu acreditasse que um momento como esse, que a gente está aqui, de partilha, de aprendizado, de verdade, não contribui, né? E quantas pessoas fazendo leitura, fazendo contação de história, pessoas lendo para idosos, música. Eu acho que na verdade, a empatia, que é a quinta competência, né, socioemocional pré-determinada pela base, ela surge por isso. Porque eu acho que não dava mais para a gente viver num mundo tão adoecido, né? E dizer, vamos dar uma parada aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, eu acho que é bem por aí. Eu espero que a maior parte das pessoas passem por isso, considerando isso como um ensinamento, né? Porque óbvio que vão ter pessoas que não vão mudar, né? Assim, a gente também vai esperar isso porque a gente tem que viver a realidade do ser humano, que é uma realidade individual de cada um, né? Mas eu acho, de fato, que a maior parte das pessoas vai passar diferente por isso, né? E é isso, a gente precisa fazer um efeito de maioria, né? A gente não precisa ter todos, né? A gente precisa ter a maioria querendo realmente mudar as relações que a gente consegue mudar, chegar nos locais que a gente consegue ter grandes mudanças na nossa vida, na sociedade, né? Então é uma esperança minha, né?
Com certeza. Então, doutor Rafael, só para finalizando já, é, saúde mental tem a ver com as nossas escolhas. Saúde mental Tem? tem, exata, tem total a ver com as nossas escolhas, né? As escolhas que a gente faz na vida influenciam o modo como a gente pensa, como a gente sente e como a gente se comporta, né? Então é sempre possível a gente escolher uma coisa diferente. Eu falo sempre isso, sabe, Cintia? Se você está sofrendo com alguma coisa, é porque você está fazendo aquela escolha. Então, se você está sofrendo, está vendo que aquilo traz sofrimento, escolha uma coisa diferente. É sempre possível escolher alguma coisa diferente, porque a escolha ela é intencional, né? É uma escolha, você se intenciona a fazer aquilo. Não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo sempre as mesmas escolhas. Eu sempre digo isso. E a gente cansa de fazer, né? Pois é, A gente cansa de fazer as mesmas escolhas sempre, né? Esse é o problema. É um exercício, né? é um exercício, né? E quando a gente acha que a gente não consegue mudar a escolha, é hora de fazer, então, a procura por um profissional. Exatamente, né? Se você acha que você precisa de alguém para te ajudar, não é que o profissional da saúde vai escolher por você, jamais, não. Nosso papel é fazer isso. Mas nosso papel é permitir que você consiga pensar melhor para que você faça uma escolha mais sadia, mais saudável, né? Que você faça escolhas que te deem realmente uma qualidade de vida. Acho que sempre é isso. Nosso objetivo é trazer sempre qualidade de vida. É o que a gente quer, é o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Com certeza. Doutor Rafael, ainda temos aí alguns minutinhos. Eu queria encerrar aqui, encerrando, queria que você deixasse assim uma mensagem geral para todos que estão hoje conosco aqui, tantas pessoas nos ouvindo, que você finalizasse, algumas pessoas entram no final, a gente falou tanta coisa bacana, mas que você deixasse aí uma mensagem final sobre como cuidar, né? Finalizando, fechando isso tudo aí, fazendo uma síntese desse Vamos fazer uma momento. síntese disso tudo, né? É até difícil fazer uma síntese, mas assim, basicamente, a primeira coisa que eu quero é que ninguém fique com preocupações exageradas, já que eu estou com uma doença psiquiátrica, etc. Acho que a gente precisa ir com calma, né? Entender que esse momento é um momento que está sendo difícil para todo mundo, né? Apesar de já ter 2, 3 meses, assim, ainda é difícil porque a gente sempre esteve acostumado a viver em sociedade, a viver com outras pessoas, embora a gente sempre tivesse estado muito distante uns dos outros, essa é a verdade, né? Mas eu acho que a gente pode aproveitar esse momento para se redescobrir. Para se redescobrir. Tem tantas pessoas aí descobrindo coisas novas na cozinha, coisas que nunca imaginou que pudesse gostar de fazer, procurando novas alternativas. Então, assim, é um momento que você pode ressignificar ele, né? Nada que acontece na nossa vida é bom ou ruim. É a gente que dá o significado para a coisa. Então, a quarentena pode ser ruim para muitas pessoas, e vai ser, mas ela pode ser boa também em outros aspectos, né? A gente não é um matiz que é tudo ruim ou tudo bom. Não. O coronavírus é péssimo, claro, mas o que a gente pode tirar de bom disso? Então é isso, né? Aproveitar esse momento para poder criar novas coisas, talvez pensar em novas habilidades, em coisas novas que a gente talvez passe a gostar de fazer, se reinventar. Eu acho que a questão é essa. E caso alguém aqui esteja achando que passou um pouco do nível, né? Assim, passou um pouco, não está conseguindo lidar com aquilo de forma sozinho, etc., a melhor coisa é procurar ajuda, né? Porque aí um profissional, seja um psicólogo ou um médico, enfim, vai poder te orientar. Isso aqui realmente já é um transtorno, então acho que a gente pode fazer alguma coisa a mais ou não. Então, para quem acha que passou do tom, procura uma ajuda, procura uma orientação, pelo menos, né? Mas a maior parte das pessoas, graças a Deus, vai sair bem disso, né? A maior parte das pessoas vai sair bem disso. Uma parte, infelizmente, vai adoecer, porque a gente sabe que é uma carga emocional muito grande, e são essas pessoas que a gente precisa identificar e acolher, né? E é isso, acho que mais ou menos é isso o resumo, né? Foi um bom resumo. Agora, eu queria, já encaminhando aí, eu queria falar uma coisa para você. Você acha os idosos têm resistência, muitas vezes, a procurar ajuda psicológica? Eu já tô velho, para quê? Eu não vou mudar, né? Eu passei muito isso com a minha avó. E é possível, os idosos, é possível, você indicaria um tratamento para É os sempre idosos? Às vezes, possível. Desculpa. é isso. Não, é sempre É isso mesmo possível, que eu assim, a perguntei. idade não interfere na questão dos benefícios que uma pessoa possa ter com uma terapia, ou se precisar de fazer algum remédio, no caso, enfim, a idade não é o que diz. Eu sei que muitas vezes idosos são cabeça dura, né? É uma pessoa geralmente que viveu numa outra época, uma outra situação, né? Que os valores eram outros e tal.
Mas, assim, nunca é tarde para você encaminhar uma pessoa para fazer uma terapia ou para ter uma ajuda, né? Tem vários pacientes que são idosos, que resistiram muito a chegar, né? E paciente jovem também acontece, mas, assim, idosos que resistiram antes para chegar e depois que começaram o tratamento falaram, caramba, por que eu não procurei antes, né? Então, assim, é possível, não tem idade para isso. O tratamento ele não tem idade. Porque o nosso objetivo em psiquiatria, às vezes, não é nem falar a palavra cura. Porque a gente não fala muito em psiquiatria porque a gente lida com comportamento. Mas a gente fala em qualidade de vida. Se a gente puder melhorar a qualidade de vida, pelo mínimo que possa e que seja, né? A gente tá feliz com isso, né? Então, muitas vezes a gente quer melhorar a qualidade de vida. Isso é importante, né? Doutor Rafael, acredita que, olha, já vamos derrubar. Não vai Nosso derrubar, muito obrigada. Obrigado a vocês, foi Muito ótimo. obrigada. Eu quero agradecer muito e que a gente consiga bater esse papo outro dia. Vamos chamar a doutora Vanessa também, Dá uma porque continuidade. chegamos no nosso final aí do tempo, tá bom? Obrigado, viu? Eu queria agradecer pelo